Salve, salve, jovens! Está começando a terceira temporada do The Briefcast, o videocast do The Brief. Antes de mais nada, curte o canal, acione o sininho para receber as notificações de novos episódios e, claro, assine a newsletter do The Brief para ficar bem informado sobre tendência de tecnologia, comportamento e inovação. Essa temporada a gente vai falar de gerações e todos os conflitos e harmonias em torno disso. Não é novidade alguma que brincadeiras rolam na internet e até fora dela, evidenciando as diferenças geracionais. As brincadeiras trazem à tona a ideia de dividir as pessoas em caixinhas de acordo com seu ano de nascimento. Uma teoria que é muito disseminada por vários pesquisadores e escritores, mas que ganhou força mesmo no pós-guerra, com a chegada do olhar mercadológico e marqueteiro sobre os comportamentos das gerações. Se nasceu entre 1960 e 1980, é geração X, ambicioso, ousado. De 1980 a 1990 é geração Y, os imediatistas e ansiosos. E de meados de 1990 a 2010 é a geração Z, os idealistas e descompromissados. Porém, se por um lado temos marcas e mercado reforçando esses estereótipos, por outro, cientistas sociais têm vindo a público para questionar a validade científica e a eficácia dessa divisão simplista. Recentemente, eles até enviaram uma carta aberta para o Pew Research Center, pedindo que o Instituto pare de utilizar esses rótulos geracionais. Um deles, inclusive, chamou a classificação de caricata e com a mesma imprecisão da astrologia. Aí, pegou pesado com o coração dos piscianos sensíveis. Parece até meio que inevitável culpar as estrelas, ou melhor, as datas de nascimento por um padrão comportamental. Mas será que essa diferença geracional é algo generalizado e todos de um mesmo grupo acabam tendo os mesmos padrões comportamentais? Será mesmo que um Gen Z é mimimi e um millennial muito idealista? Brincadeiras ou suposições à parte, ou trazendo para o rolê, essa temporada do The Briefcast vai confrontar as teorias e mostrar que o recorte geracional é importante e carrega muitas características reais, mas só olhar para ele pode ser uma grande cilada. Para que as gerações, especialmente no mundo corporativo, consigam se entender e ter mais empatia uma pelas outras, é preciso levar em consideração também vários marcadores sociais, como gênero, região, religião, cor de pele e, claro, suas personalidades. Vem com a gente? E para nossa estreia, trouxemos uma convidada geração X, Andréa Lomardo, especialista em aprendizagem e diretora do Instituto Teia, que veio mostrar como é possível ser muito geração X, mas também trazer características de outras gerações. E claro, além dela, temos o nosso co-host, Rafa Comenali, que já deu uma palhinha aqui na entrada e é palestrante, consultor, facilitador, antropólogo organizacional e agora também sócio fundador da Tropix, uma consultoria especializada em transformação organizacional. Bem-vindos! Obrigado. Ai, obrigada. Muito obrigada por estar aqui, André. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Que bom. Estar aqui, bater A gente tá bem animado. A gente tá animado. Não, o Rafa falou tão bem de você, André. Ai, muito. Obrigada. Bom, só tem coisas boas, né? Ele é meio suspeito, né? Mas só temos coisas boas pra falar um do outro. Até que a gente é uma dupla de cantores maravilhosa. Maravilhosa. Né? Pessoas... Cantores bailarinos. A gente vai poupar, né, as pessoas. Não vai ter palhinha também? Não vai ter palhinha, não. Mas a gente não, dança e canta em estacionamentos de hotel. Beira de estrada. Principalmente, né? Estacionamento de hotel bem grande em beira de estrada. Então isso quer dizer que vocês já estão totalmente fora do que a gente falou, né? Porque não tem conflito geracional aqui. Porque você é um Y, ela é um X, vocês trabalham bem. A gente tem. Vou dar um exemplo bem simples. A gente conduz juntos um curso, enfim, uma formação de pesquisadores do futuro da aprendizagem. E eu, freestyle, né, tô acostumado com a minha atividade, então todo encontro, ela me manda um plano de aula. Eu falo, André, não precisa de um plano de aula de 2 horas. Eu faço aqui. E todas as vezes ela me manda, e na maioria das vezes ela fala, você leu? Eu falo, claro que não. Ai, olha. Todas as vezes eu mando e ainda vou acompanhando para ver se ele fez tudo. Aí eu altero, porque não fez para a próxima vez. Para mim é fundamental. Assim, eu dou aula há 30 anos e eu sempre faço meu plano de aula. Eu comecei a entrar na linha depois. Na última turma ele estava mais... Né, mais dentro certinho. Dentro do meu esquema X, né? Entendi. Mas... Bom, já que você começou a falar ali que dá aula há 30 anos, conta um pouquinho da sua trajetória de carreira pra gente entender quem é a Andréa profissional. Então, vamos lá. Eu me formei em educação física. Então, assim, o meu sonho, quando eu fui fazer educação física, era trabalhar com dança. Não queria ir para a área da educação.
mas na década de 80, em São Paulo, não existia a faculdade de dança. Eu teria que ir para outra cidade, para Salvador, no caso. E aí acabei ficando em São Paulo. Então, educação física com esse motivo, assim, né? Que seria a dança o meu norteador. Na faculdade, eu descobri a educação, e comecei a me enxergar ali. Então, descobri Piaget, Vygotsky, Vallon, né? E com quanto esses autores... Gente, muito letrada. Eram muito, assim, eu fiquei apaixonada mesmo por essa possibilidade de trabalhar com construtivismo, construir o conhecimento por meio do corpo. Sangueira, né? Sim, maravilhoso aquilo. E aí fui, assim, falei, não, quero trabalhar com educação. Saí da faculdade, meu primeiro emprego, carteira assinada, foi professora de musculação. Nossa! Vocês veem o meu perfil, assim, né? Eu era magrinha e tal, mas eu nunca tive músculos. E fiquei 3 meses na academia. Tipo, eu era completamente desrespeitada. Você era professora de sala de musculação? De sala de musculação, instrutora de musculação. Tá, montava treino. Montava treino, orientava o exercício, falava, isso tá certo, isso tava errado. Só que assim, chegava aqueles marombeiros, né, aqueles caras fortão, assim, olhavam pra mim. E eu, na época, ainda dançava, então eu era bem magra, não tinha nada de perfil de musculação. Uhum. Mas era carteira assinada, carteira né? assinada. Eu queria a carteira assinada, claro. CLT e tal. E aí, enquanto eu não conseguia, assim, eu não podia ter a possibilidade de ficar sem trabalhar. Então, tudo bem, não quero musculação, mas vou trabalhar na musculação. Mas por causa de grana ou porque porque não existe ficar sem trabalhar? Pra mim, não existia 2 coisas. E até hoje eu acho que eu sou meio assim, não existia ficar sem trabalhar. Eu tinha que ser independente financeiramente. Então, eu morava com a minha mãe ainda, né? Não precisava de dinheiro pra comer. Mas eu tinha que trabalhar. Imagina, eu acabar a faculdade e ficar em casa, não passava pela minha cabeça. Então, eu aturei lá o período, enquanto eu não conseguia outra coisa na academia de musculação. Você lembra o nome dessa academia, né? Chamava Static Line. Ai, que maravilhoso! Porque esses nomes dos anos 80 eram incríveis, Muito anos 80. Static Line. E as pessoas iam de polaina. Os equipamentos fechados. Não, os equipamentos já eram um pouquinho melhores, ainda não, nem longe do que acontecia, do que existe hoje. Mas a gente não usava mais polaina na academia, mas ainda usava eu lembro muito bem disso. O colã por cima da bermuda. Um clássico anos 80. Anos 80, ainda era assim. E piranha grande de cabelo. O frufru. Eu não lembro, né? Mas eu tinha um cabelo bem retificado, assim, bem panteras. E a gente usava aqueles tênis de aeróbica, porque era o auge da aeróbica. Aí eu dava aula de aeróbica também. Bom, eu fiquei lá até conseguir um emprego como professora de educação física no centro da turma, era da Secretaria do Menor. Então ali eu fui começar a trabalhar realmente como educadora. Só que logo eu fui para dança, então eu pedi para ser arte educadora lá e fiquei trabalhando com dança dentro desse centro do Menor. Aí daí eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ter estabilidade, mas eu acho que é uma outra marca, né? E aí eu fiz concurso público. Eu fiz 3 de uma vez, que era para não ter nenhuma possibilidade de não passar. Então eu fiz Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de São Bernardo, Prefeitura de Diadema. Passei nos 3, porque eu sempre fui muito do CDF. E continuo sendo CDF. E aí assumi São Paulo e Diadema, por uma questão de proximidade, assim. Então, nessa época, eu já trabalhava. Então, São Paulo, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Diadema e mais as aulas de dança que eu dava. Então, a minha trajetória, assim, profissional, eu sempre tive muitos empregos. Workaholic, né? Sempre. Isso, muito X, né, gente? É muito X. Então, era muito importante. E todo mundo, acho que da minha turma, tinha esse perfil, assim. A gente sempre tinha muitos empregos. E era quase uma competição. Quem tem mais emprego, né? Quantos empregos você tem hoje? Então, você vê, eu trabalhava Diadema, e Diadema era a cidade inteira, porque eu trabalhava no Departamento de Esporte e Lazer da Prefeitura. Então, eram vários equipamentos, vários centros esportivos na cidade. Trabalhava em São Paulo, lá, sei lá onde, no Sabará, longe pra caramba. E trabalhava na academia, era na Vila Olímpia. Então, nossa, rodava. Essa é a época da Pali Weekend. Não, isso aí eu ainda era solteira. Não tinha filho, né? Era só uma questão de opção mesmo, sabe? Sim, eu queria. De competitividade individualista.
Não sei se era competitividade individualista. Claro que é competitividade, você ficava competindo quem tinha mais emprego. Mas assim, quem trabalhava mais, né? Então, olha, dou sangue. Era um motivo de orgulho trabalhar muito, né? Era uma coisa quase como alguma coisa que me definia como pessoa. Olha, eu trabalho naquilo que eu gosto e aí eu tenho muitos empregos. Só que Prefeitura de São Paulo era escola pública, né? E aí eu aguentei por 2 anos só, porque é muito difícil trabalhar no funcionalismo. Descobri isso, que o funcionalismo público, para mim, é bem complicado, assim, tudo que envolve, né, o funcionalismo público, porque eu sou também, além de gostar muito de trabalhar, eu gosto muito das coisas que eu faço, né, então gostava muito de dar aula, gostava muito das pessoas, do que eu estava construindo ali. Aí eu pedi exoneração, que é esse o termo para pedir demissão, né, de São Paulo, de cargo público, e fiquei ainda em Diadema por 12 anos. Só que Diadema, e aí eu continuava trabalhando com dança educacional. Em Diadema tinham 2 projetos, né, o projeto Mulheres em Movimento, que esse assim, é o grande paixão da minha vida, porque eu trabalhava com mulheres meninas, né, de 14 até 70 anos. Ai, que legal. E não era só um projeto de ginástica, de fazer exercício, mas estava muito envolvido também com o Departamento de Cultura. Então a gente levava elas para o teatro municipal, era sensacional. Amo ginástica. Era para ginástica. O ir para ginástica era uma das partes só, mas não era o mais importante. E era ginástica, né? Era ginástica, não era academia, mesmo. treinar. Minha mãe fazia ginástica. Era ginástica. E aí na ginástica, porque o termo lá da ginástica é saúde no corpo nu, né? O que significa ginástica. Acabo de aprender. Maravilhoso, não sabia. Ginástica, você divide a origem da palavra, é ginástica, né? Que é o exercício do corpo nu. O que significa isso? Que é você estar ali por inteiro, sem nenhuma coisa nada que te prenda, que te... eu tava já pensando em ir pelada pra academia. Não, tem a ver não também. use bombas também, e não use bombas, artifícios. Não tenha nenhuma coisa que te esconda, né, que ele não mostre quem você é. Então, olha, lógico, que legal, quando surgiu gente. isso na Grécia, eles faziam também nus. Isso eu sei. Mas wrestling era luta greco-romana, era nu. Mas também tem a ver com toda essa questão da filosofia, né, da ginástica, que é não ter nenhuma amarra, nenhuma coisa que gente, eu faço ginástica, então, porque eu não tenho look pra ir pra academia, eu não tomo nada, eu sou realmente uma ginástica. Eu sou uma ginasta. Uma ginasta. Eu te falei que ela era profunda, não Nossa, falei? maravilhoso, adorei. Bom, porque eu dei aula de ginástica também, além da ginástica lá. Sobre ginástica. Sobre ginástica, depois, mas não cheguei aí ainda. Aí, bom, continuei trabalhando com dança. Aí, eu trabalhava com dança para crianças, dentro de um método. Não sei se isso interessa para as pessoas, mas eu vou falar porque eu gosto muito desse autor, que é o Rudolf Laban. Que ele é da mesma época lá da Martha Graham, da Isadora Duncan, mas ele acreditava que, bom, qualquer pessoa pode dançar em qualquer contexto. E aí, para isso, tinha uma certa... alguns fatores que seriam importantes que as pessoas aprendessem, os fatores do movimento do Laban. Então, virei uma super estudiosa de Laban, tudo que falava sobre Laban eu estava lá, e Diadema. Num determinado momento, eu virei coordenadora em Diadema e tal, mas aí aquilo começou a ficar meio, preciso mais. Mais do mesmo. Até porque também tinha a questão do funcionário público. Então, toda essa minha paixão era muito minha, né? Não era de muita gente que estava lá, porque acho que tem uma característica que é muita gente que entrou comigo, inclusive, estava ali esperando se aposentar. Sabe? Como é que eu me aposento? Que eram os baby boomers, talvez. Um resquício. Mas muito X também. Sabe? Entrei, agora eu tenho estabilidade, agora eu espero me aposentar. Tá garantida a minha vida, faço lá, bato o cartão, né, bato ponto, cumpro o meu horário e não faço nada além disso. Isso, pra mim, assim, nunca rolou. E aí começou a me... Na verdade, quando eu virei coordenadora, eu comecei a ter que entender o trabalho das pessoas, aquilo ficou impossível pra mim. Nisso eu já tinha tido os 2 filhos, né? E continuava nessa pegada louca. Continuava nessa pegada. Chegou o Pali Weekend?
Não, ainda não. Eu gosto... Aí eu resolvi fazer mestrado. Aí eu falei, não, vou fazer um mestrado pra ver, né, como é que rola e tal. E aí eu resolvi sair de Diadema pra virar professora universitária. Nesta época, aí eu já tinha 2 filhos que precisava pagar a escola, aí eu tinha um compromisso com um boleto grande, né? O meu marido teve um problema lá no emprego e meio que faliu o negócio dele e eu precisei correr atrás. E aí, nesta época, eu tinha 5 empregos. Então, eu consegui. 5 empregos, mais mestrado e 2 filhos? Exatamente. Nossa, eu sou uma pamonha perto de você, E o meu mais Deus. doido não era ter os 5 empregos, porque podia até... Professor tem muito isso, dá aula em várias escolas e tal. Nem Mas todo dia em todos. Nem todo dia em todos, mas é que eram completamente fora da região. Então, eu andava na cidade de São Paulo, assim, as 4 zonas, né? Meu Você Deus. morava em diariamente. Interlagos, Eu morava em Interlagos, eu dava extremo aula... sul. Aí eu dava aula em Santo André, que nem é São Paulo, na FEFISA, que é uma faculdade de educação física que não existe mais. Dava aula na Unixul, que era lá em Anália Franco e São Miguel Zona Paulista. Leste. Meu Deus. Zona Leste do Leste, né? De São Miguel Paulista. Zona Leste. É bem Zona Leste. Dava aula no Mackenzie, que era Alphaville, ali Tamboré. Ah, não, de Higienópolis. Tamboré. Meu Deus Não do de céu. Higienópolis. Tipo assim, Santo Imagina. André pra Alphaville. E pra Interlagos. Pra Interlagos. E meu dava aula em Deus. Cotia, em 2 lugares. Um colégio Siddhartha, que era ali bem Raposo Tavares, e numa faculdade chamava FAAC, isso era em Cotia mesmo. Então tinha dias que eu ia pro Siddhartha de manhã, ia pra FEFISA e voltava pro Siddhartha. Sim, eu ficava aí e voltava, porque eu ia pra FAAC depois. Tinha dia que eu saía, ia pra Unixul, voltava pra Interlagos e... Meu Sabe, Deus assim, era do Você céu. Era nunca uma sofreu doideira. acidente de trânsito nessa época? Eu quase sofri. Teve uma das vezes eu voltando do Siddhartha, na Raposo Tavares, o É meu que a raposa é pneu- feita pra bater, né? mas não foi o problema. É porque eu tinha uma Palio Candy, que o Rafa adora, preta, que eu achava linda na época, inclusive, Mas é. rodadíssima, né? E o pneu Todas as luzes do painel acesas. toda... Ela gritando. E o... Como é que chamava aquilo? Toca-fitas? Aham. Né? Tinha uma fita lá que não saía. Então eu só ouvia Você só ouvia uma Nossa. música. Meu Deus. E o trânsito de São Paulo era E o no que era trânsito- hoje? Eu Bem acho... menos, Era né? ruim, não era? Ele Já já era era ruim, né? horrível. Já era horrível, né? horroroso. É que Tinha- hoje é inviável se pensar isso. Cara, mas eu era- lembro de pegar congestionamentos com a minha mãe piores do que os de hoje. Era É lógico, bem você não ruim. sai de casa hoje, bebê. É óbvio. Seguimos aqui, eu apanhando em todos os episódios. Só porque outro dia eu fiquei uma semana sem sair do meu prédio. Mas eu também acontece isso comigo. Bom, mas Não, mas também você depois de tem rodar tudo total isso... Já direito, rodei- né? já Você rodei pode ficar tudo de que eu pés pra cima, eu te podia. massageio. Então, e nesse dia, o pneu da Palio estourou. No meio, Claro, estourou depois de mesmo. rodar tanto. Pá! Opa, no meio da Raposo. E eu falei, eu vou morrer, né? Mas eu não sei como eu consegui parar. E aí fiquei com os vidros fechados, tentando chamar um guincho. No celular, já tinha celular nessa época. E aí eu comecei a repensar um pouco, né? Foi uma época que eu falei, não. Mas precisou chegar nesse chegou. lugar, né? E aí teve um outro dia que o carro também morreu, à noite, indo pra faculdade. Eu fiquei numa estrada, não sei se vocês conhecem ali onde é o Siddhartha, que tem aquele templo do budista. Sim. Ali à noite não tem nada, é uma escuridão total. E o carro parou, simplesmente. Sim. Desistiu. Desistiu de viver, né? Porque o que eu tava falando com ele. E aí quando eu cheguei na faculdade, eu pedi demissão. Eu falei, eu não volto mais aqui, porque vai acabar dando errado. Mas aí não dava, era no meio do semestre, eu tive que acabar o ano. Você ainda teve esse compromisso. Eu falei, eu vou acabar o ano. Você poderia ter largado de qualquer forma, né? Podia, mas é meio, né, achei meio Era uma feio, questão assim, meio de ética. né, não conseguiria, assim, falar. Ressuscitou a Palio. Aí foi pro concerto e tal, e nem sei o que aconteceu com ela depois. Nem sei como é que eu me Se despedi. desintegrou, né? Caiu. Assim, ela morreu mesmo, assim. E aí, bom, aí depois disso, esse ano foi... Mas isso foi o quê? 1 ano e meio, assim,
Mas muito ainda, né? Muito nesse... intenso. No final do ano, foi também outro marco. Eu escovei o dente com hipoglós. Meu Deus. Eu confundi o hipoglós dos meninos com a pasta de dente. Eu falei, não, o negócio tá muito, muito, muito ruim. E aí eu resolvi diminuir. O embrião do burnout. O embrião do burnout. Mas foi. Mas a gente não falava disso. Não, isso, por isso que eu tô falando. O avô do burnout. A gente não falava, assim, eu tava exausta, preparava as aulas, porque eu continuei preparando aula pra alegria do Rafa. Eu preparava no carro, né? No caminho parava, eu fazia o que eu ia fazer na cabeça e tal. E eram muitas coisas diferentes. Então, eu dava aula para criança, de expressão corporal, dava aula na faculdade, tinha um mestrado que eu tinha que escrever. Meu Deus. E eu só consegui porque eu era casada com um cara legal, né? Que final de semana ele pegava os meninos e ia pra feira do carro. Depois tem uma história boa dessa, da feira do carro, ele chegando com os meninos lá. E automóvel, como é que é? Feira do automóvel. Feira do automóvel, E quando ele parou o carro no estacionamento, a pessoa falou, você vai entrar com eles? Ele falou, sozinho? Ele falou, vou. Olha, perigoso, você vai se perder aí, vai perder filho aí dentro, né? E aí ele teve um jeito lá, porque quando ele entrou, ele viu que ele ia perder. O Luca, que na época tinha uns 4 anos, saiu correndo alucinado, ele perdeu o Luca mesmo. Meu Deus. E aí, só que ele tinha dado uma dica, assim, a hora que você se perder, você para, senta e fica. E me espera, porque eu vou te achar. E aí, ele viu o Luca paradinho lá, perdido. Tadinho. Porque eu tava em casa escrevendo o mestrado, né? Então, foi isso, essa época. Eu consegui acabar, né, defendi. Fez o mestrado. Fiz mestrado, em 2005 eu acabei. Aí quando eu acabei, eu saí, já não estava mais em Diadema, eu saí da Unixul, porque era muito longe. Né? Era uma coisa, um raciocínio óbvio. Fiquei ainda fiquei em 3, mas já bem mais tranquilo, né? E fiquei só como professora universitária em algumas faculdades, assim, mas as mais próximas. E aí eu fiquei como professora e coordenadora de curso até 2018. Em 2018 eu falei, não quero mais nada disso. Pedi demissão novamente, porque eu tenho esses rompantes de assim, tive, né, ao longo da carreira de não é pra mim, ou não tô fazendo do jeito que eu deveria fazer, parei de planejar a aula. Pra mim é um sintoma, assim, quando eu paro de... É um desinteresse. É que eu tô desinteressada, não quero mais, entendeu? E aí eu parei e falei, vou sair dessa área. Porque apesar de eu ter feito um monte de coisa, era sempre na educação, tava sempre na educação. Eu falei, eu vou sair, vou fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Eu pensava assim, será que tem algum trabalho que eu possa só carimbar? Sabe, pra eu não precisar mais usar o cérebro. E aí eu fiquei 1 ano... Que foi o contrário. Que foi exatamente o contrário. Você pegou um trabalho bem mais cabeção. Bem mais cabeção. bem mais. Que aí foi quando um pouco a gente se cruzou. Que aí a gente se conhecia. A gente já se conhecia, né, mas a gente se reencontrou. Eu esqueci de falar uma coisa, voltando. Antes disso... lá para 2015 e tal, eu comecei a achar que as pessoas não me valorizavam muito porque eu era professora de educação física. Que eu precisava ter alguma coisa que... Mas você diz na sociedade. Como profissional. Tá. Né? Então, as pessoas não me levavam muito a sério porque eu era professora de educação física. Não sei se foi 2015 ou um pouquinho antes, né? Porque tem aquele estereótipo, né? E aí, em 2018, eu fui... Né, nessa história de não quero mais, não sei o que eu vou fazer, fui fazer o Caminho de Santiago. Meteu a Millennium Y fui lá, e foi fazer um sabático. Fui fazer meu sabático. Tirou vários insights. Muitos insights, e principalmente da questão de, né, posso pedir ajuda, não preciso ser a sobrecarga, supermulher. Total, a supermulher que resolve tudo. Mas voltei com essa ideia de que eu não quero mais trabalhar com educação nem com aprendizagem. Vou fazer outra coisa, comecei a fazer uns cursos de ágil, de Scrum, de umas coisas assim, aí eu não sabia nada, blockchain. Porque para mim também a solução era, eu vou fazer um curso, né, vou aprender alguma coisa, alguma formação,
E aí, quando eu me dei conta, eu estava voltando a fazer cursos na área de educação. Então, eu fui fazer metodologias ativas, fui fazer, né? E aí, nisso, começou a pandemia. Aí eu falei, agora ferrou. Porque nesse meio tempo eu ficava fazendo só alguns freelas, tal, ainda como DA, né? Como designer de aprendizagem e tal. Mas tudo como freela. Aí começou a pandemia, eu falei, agora não consigo mais outro emprego, vou ficar aqui velhinha, né? Que eu já tinha 53 anos. Você está com 56, Estou né? com 56 agora, né? Eu nasci em 68, bem comecinho, né? Do X. 8 anos de X. E aí eu falei, ferrou. Num belo dia eu recebi um convite de um dos sócios da TEIA se eu não queria tocar um instituto TEIA, né? Que é um instituto de... Inicialmente, assim, eles tinham produzido só um livro. Mas que, assim, estava meio parado, o que eu poderia fazer. E eu acho que eu tenho algum problema, que eu devo ter passado muita fome em outra vida. Porque, assim, você falou assim, você quer trabalhar? Eu quero. Depois eu vejo o que eu vou fazer, se eu sei, se eu não sei. E aí veio a ideia de fazer um programa de pesquisa em tendências. Que foi de aprendizagem, que era que você não queria trabalhar. De aprendizagem. Que foi aí que eu reencontrei o Rafa, inclusive, que era o Connect. E que eu fiz igual você, né? Fui sem saber o que era. E foi sem saber. Eu falei, ele falou, quero. Não tinha nem... Eu não sabia o que era, ele também não sabia o que era. Mas e aí foram. A gente foi. Foi. Muito bom. E detalhe, eu comecei meio como experiência, se era um piloto, e o Rafa também. Então a gente foi a primeira sem ganhar nada. Nem eu, nem ele fomos embora. A primeira, a segunda, a terceira. A primeira, a segunda, a terceira você ganhou um pouquinho. Ganhei? Ganhei. Foi na quarta que eu usei pra pagar. Um pouquinho mais. Foi que eu usei pra pagar esse XSW, porque toda vez que eu conto aqui no podcast que eu fiz esse XSW, ninguém sabe que foi com você e com a Aninha para aprosentar esse projeto lá. Esse projeto, que é o Connect the Dots. Então, assim, eu não sabia nada, eu não sabia nem que existia uma profissão, um curso de Curranta. Então, eu fui procurar o Rafa porque ele tinha feito essa formação. Currante e letramento. Pra mim, tava ligado à moda, tendência tava ligada à moda. E aí, eu virei, né, especialista em tendência de aprendizagem. Que aí você foi estudar isso que, aí eu que é legal. Não, estudar, eu fiz todos os cursos que existiam, assim, que eu tive acesso. Mergulhei mesmo. Rafa me passou um monte de referência, de site, de newsletter, de onde eu podia pesquisar, porque eu não sabia nem por onde começar. E aí eu estudei pra caramba e comecei a fazer os PA. Os planos de aula. Os planos de aula. Os nossos planos de aula. E o Connect, né, virou um dos produtos do Instituto. Além disso, a gente hoje, né, faz pesquisa, também uma editoria e está desenvolvendo algumas coisas na área de impacto social. Então, assim, eu tô na aprendizagem ainda, mas agora mais cabeção, como ele falou, porque agora eu tenho que mergulhar muito mais em cada um dos temas, em cada uma das coisas que eu também tô adorando. Então, uma das coisas que também eu descobri, né, nesse percurso todo, é que por muito tempo eu achava, porque toda a minha geração era assim, a pessoa entrava e aposentava naquela área, às vezes mudava, né, um pouquinho, mas naquela área. E eu falava, gente, eu não tenho foco. Eu preciso ter foco. Eu preciso fazer... Cada hora eu tô pensando no negócio. E eu mesmo assim, eu dava aula de dança, eu dava aula para as mulheres, eu fazia mestrado com outra coisa. E aí, muito recentemente, uma pessoa que eu conheci num grupo, assim, nada a ver, ele falou assim, mas peraí, você não tá falando que você precisa ter foco como um defeito, né? Porque, assim, é ótimo você não ter foco. É muito bom que você não tenha foco. Então, isso assim, tipo, 2022, caiu a minha ficha. E o que é foco? Porque você pode ter diferentes focos e tá concentrado em diferentes atividades. Mas eu demorei muito pra achar que eu não tinha uma TDAH, que eu precisava concentrar mais. E agora você também, o tempo que você passava dirigindo, você pode fazer. Agora eu estou no home office. Isso é verdade. Eu estou em home office, né? E aí, trabalhando mergulhada mesmo nesses temas. Também sem um foco único, né? Com várias coisas, mas dentro da aprendizagem, de qualquer forma. Então, é isso. Nossa, maravilhoso, né? Amei essa história. Tô aqui chocada. Forrest Gumpa.
Forrest Gump total, exato. Mas foi muito engraçado que você foi contando a história, a gente consegue identificar várias características de X, mas ao mesmo tempo nada, né, de X. Vamos para um conceito, Rafa? O que seria uma característica de X? O que você enxergou nela que tem e o que não tem? Acho que tem bastante. Acho que tem outras coisas, que é a Andrea, ou pode ter outras influências. E acho que tem até algumas coisas de baby boomers, até porque a ideia dessa primeira fornada, assim, dessa primeira década. E se a gente vai recortar mesmo as estruturas geracionais, você tem isso, né? A pessoa que nasceu mais perto do baby boomers tem uma coisa de baby boomers, a pessoa que nasceu mais perto do X tem um pouquinho disso. Mas acho que tem alguns pontos bem legais, que até já tinha dado um disclaimer. Acho que a primeira deles é o lance de competitividade. Uhum. Mas competitividade no trabalho, assim, do tipo, eu trabalho muito, eu trabalho mais, eu tenho todos os trabalhos possíveis, eu ocupo todo o meu tempo possível, que é a vibe do workaholic, né? É a geração X que cria a vibe do workaholic, sim, do que até para que esse trabalho me dê o maior... eu consiga acelerar ao máximo o meu crescimento e consiga atingir mais rápido os meus objetivos e consiga aproveitar a minha vida, consiga ter mais lazer. E não foi potencializado também pela questão do momento de vida dela, né? Aí a gente sai do recorte geracional, o momento de vida dela potencializa, talvez, porque né? Se você for olhar as pessoas mais ou menos da faixa etária da ideia, estavam naquele momento, também neste junto, meio né? que momento de vida. Até porque as pessoas tinham os filhos um pouco mais cedo, então, né, casavam um pouco mais cedo, então essa coisa de meio que começar a construir a vida. Apesar que eu tive filho com 30 e... Você até demorou um pouco pra casar, né, Dé? Eu casei com 29 e tive o primeiro filho com 31. O que pra minha época era muito tarde já, né? Era 25. Que é mais ou menos a mesma idade que você teve filho. Eu, só que pra minha época foi muito cedo. Foi cedo. Eu sempre sou a que tenho filhos mais velhos. Você tem que ver a foto da André e do Mauro casando, parece dois riponguinhos, né? Era bem riponga. No campo, sabe no Lua de Cristal? Sabe no Lua de Cristal? Ai, eu adoro essa Isso, é bem Lua de Cristal, né, o Mauro. O Mauro tava parecendo um ripongaço. Ele era o Sérgio Malandro, no caso. Mas um Sérgio Malandro meio Aladim, né? Que o Mauro tem uma coisa meio índia, Moro, assim, meio Moro, meio árabe. Meio Moro. Difícil de dizer. Então, acho que tem esse lance da competitividade, de trabalhar muito, e que trabalhar muito é muito bom, trabalhar muito significa que você faz parte da sociedade. E acho que o lance que você fala do ser mais respeitada é uma outra coisa dessa, assim, porque tem o lance de status. Sim. Não necessariamente status de grana, mas o status profissional, assim, de olha, eu sou alguma coisa. Referência. A referência sempre foi pra mim importante. Até porque, como você não era uma executiva, essa coisa do workaholic versus o que você tinha de retribuição, de retorno, ficava um pouco sonante, assim, um pouco dispare, porque aí você não tinha aquela coisa do foi promovida na empresa, virou chefe. Não tinha como virar líder, né? No máximo você virava coordenadora. Era isso. Então acho que tem essa característica. Eu acho que de alguma maneira tem um pouco do individualismo, que também é característica, mas não no sentido pejorativo da palavra, mas eu vou fazer o meu, é o meu que tá rolando, eu tô aqui na minha vida, fazendo, etc e tal, até que você falou um pouco, não pedir ajuda. É uma coisa meio compartimentalizada. Acho que tem a ver com outras coisas também, mas isso dá pra gente trazer. Eu acho muito interessante, e um dos motivos que eu pedi pra gente convidar é que, apesar de uma carreira dinâmica, com muitas mudanças, é também uma carreira linear. Sim. Porque nem quando ela conseguiu, né, nem quando você quis sair da aprendizagem, você não conseguiu. Uhum. Pelo contrário, foi pra um rolê de pesquisa de aprendizagem. Sim, mais cabeçudaço ainda. Não consegui carimbar alguma coisa, gente. Não conseguiu. E aí acho muito legal que ainda tem o lance da estabilidade, né? Que é meu primeiro emprego de carteira assinada. Sim. Mas eu também percebi uma coisa, não sei também se faz sentido, mas que eu achei muito, talvez, geração Z, Y, acho que Y, de tipo, ela falou assim, eu também, às vezes, tinha uns rompantes de, isso não tá fazendo sentido pra mim, então acabou. E muito também do propósito ligado ao trabalho, que não era muito uma coisa de X, né? Sim, uma inquietação. Uma inquietação. Eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade, né? Talvez porque eu sempre tive essa coisa meio riponga, como ele fala, meio da turma que abraça a árvore, meio artista, né? Porque... Eu danço até hoje, né? Que legal. Apresento. Rafa não foi. Por sinal, eu furei a apresentação. Porque tava com Covid, né? Tava com Covid.
Então, mas vou dançar de novo, ele vai vir. Eu quero me convidar vou te também, convidar. obrigada. Vou te convidar. Então, eu acho que tinha, e tem isso, assim, acho que a arte traz essa coisa meio de revolução, né? Não posso ficar, sim. me acostumar a ficar Subversão, aqui. questionamento. De questionar e ir atrás das coisas, né? Não vou ficar aqui numa situação em que eu não tô feliz. Isso acho que tem a ver com Y, mas e tem a ver com a minha. Tem a ver né? com a sua personalidade. Minha personalidade. Sim. Eu acho que isso é bem evidente, acho que tem bastante a ver com você. E aí acho que começa o que a gente falou dos marcadores, ou dos recortes mais específicos. Uma pessoa super de humanas, artista, com outra visão de trabalho, né? Porque você não era uma executivona padrão de uma grande corporação. Então isso também te dava uma outra capacidade de questionar e de até ir modelando a sua carreira. Mas ao mesmo tempo eu acho muito legal que ela é relativamente linear. E eu amo a história, todo mundo já percebeu, inclusive a parte da Palio Weekend, né, que é a minha preferida. Ele encana com as coisas, né? Não, gente, é porque é uma loucura o que ela fazia. Uma loucura, É que pra quem não é de São Paulo não consegue ter noção. Era tudo muito longe. Você rodava o quê? Tipo, 60 km por dia? Mais? Eu acho que tinha dia que era mais. Era uns, por aí, uns 60, 70 quilômetros por Meu dia. Deus. Era muita coisa. A Palio Weekend deve ter desistido lá com uns 300 Eu não sei 300 qual era a quilômetros. quilometragem que ela chegou. Era uma doideira o que... Era uma E doideira. eu não conseguia, eu não pegava meus filhos na escola. Quem pegava era o Mauro, porque nessa época ele trabalhava perto e tal. Acho que o Rafa chegou a ir pegar meus filhos da escola. Olha só que maravilhoso. Cheguei a pegar o Lucas. Mas assim, porque não dava tempo. E ele ia... nos intervalos ele conseguia pegar o carro, mas senão... Da Vila Olímpia pro Itaim, ou de Pinheiros pro Itaim, né? Era desses Que o Lucas intervalos. estava ali O no carro rodava Gracinha, não pra era? caramba. O Lucas estava ali no Gracinha, não Depois isso mais velho. Primeiro ele estudou na Viva, depois peguei ele foi no Gracinha, já. no Gracinha. André, tem um negócio que você falou que eu fiquei pensando aqui, né? Que você comentou aí na sua trajetória. Em algum momento você estava super desgostosa ali com o esquema de funcionário público, né? Eu fiquei pensando como é que era a questão hierárquica, né? Porque tem um lance da geração X que tem uma relação diferente com a hierarquia do que a Y e a Z, né? Como que era pra você, assim? Eu acho que o maior problema lá em Diadema, e acho que qualquer serviço público, é que a hierarquia não necessariamente está ligada à competência, mas muitas vezes é uma questão política, só é um cargo de confiança que precisa encaixar alguém ali do partido para completar aquela vaga. E muitas vezes são pessoas que não entendem absolutamente nada da área em que você está. Então, no meu caso, de esporte e lazer, né, que era o que eu trabalhava na época. Ou de educação em São Paulo, né? E aí isso era muito complicado. Então, eu tive chefe que foi dono de bar, cantor de boate. E isso, assim... Lazer. Lazer. Sim, era essa conexão. Lazer, né? Conexão. E não tinha, assim, menor noção, nem de nada. Jogador de futebol também, a gente teve um jogador até antigo, né? Parece que foi bom, eu não conhecia, na verdade, ele, o trabalho dele como jogador de futebol. Mas como diretor do departamento de esporte, ele era péssimo. E aí eu comecei a ficar desgostosa mesmo com essa relação, com isso, assim. Para mim, o chefe, né, o líder, ele tem que ter uma questão de competência, de admiração pelo trabalho realizado, e não um cargo de confiança. Então, isso foi uma das coisas que realmente fez com que eu desistisse do funcionalismo público, além de outras. Então, por exemplo, um projeto, ele, por melhor que ele seja, a cada 4 anos ele vai ser reinventado. Isso é uma coisa que também, para mim, era de doer a alma. Assim, coisas muito bacanas que eram engavetadas, porque eram de outro partido, e coisas que não eram tão boas e tinham que ser feitas porque estavam sendo criadas para aquele partido. E a outra coisa que me incomodava muito, que não tem a ver com a hierarquia, mas era as pessoas que passavam num concurso público com uma competência, porque não é fácil passar numa prova pública, e aí achava que pronto, agora daqui pra frente é esperar a aposentadoria chegar. É só bater o ponto. Bater o ponto, cumprir o horário. Estar vivo. E tá vivo, tá ali, e ter a coragem de dizer que a cidade de Diadema não tem criança, não tem público, não tem demanda, por exemplo. Né? Então isso aconteceu algumas vezes lá. E aí eu falei, não dá. Assim, eu tô com 56 anos, eu ainda não penso em me aposentar. Imagina com 28, Nossa, 30. Tava no auge, né? 40, eu tava no auge, querendo fazer um monte de coisa. E gente esperando, quando eu me aposentar,
Vou fazer isso. Tô esperando me aposentar. Gente, aquilo Não cabia existe. na minha cabeça. Não existia. E você acha que esse seu jeito era uma questão, e aí eu jogo pra você também, Rafa, é uma questão X, é uma questão sua, ou é uma mescla de coisas ali? Eu acho que é uma mescla, porque eu acho que talvez o X, ele tenha isso, sabe, eu tenho um emprego, trabalho, tenho estabilidade, cumpro todo o papel e paro. E penso no lazer que eu quero ter. E vou curtir a vida a partir daí. Uhum. Essa coisa de não querer parar nunca, que eu tenho uma característica, acho que é uma característica minha, talvez, assim, de achar que se eu parar... Eu quero diminuir, tá? Não quero trabalhar pra sempre do jeito que eu trabalho, não. Mas parar, eu acho que faz mal pra saúde. Sim. Sabe? Parar total. Não, eu também acho. Acho que tem um pouco dos dois também. Acho que tem um lance... É que tem uma situação bem específica do funcionalismo público, mas que acho que dá pra fazer um paralelo interessante, que eu não respeito, né, como X, eventualmente não respeito a hierarquia por tempo, ou enfim, só porque ela existe, porque ela foi indicada, ou porque ela já tá pré-estabelecida. Eu respeito a hierarquia por competência. Uhum. Então eu posso ter, sei lá... meritocrático. É meritocrático. Eu posso ter, sei lá, ter um chefe mais novo, ou não, mas que está lá por merecimento, não necessariamente por tempo de casa. Então acho que tem esse paralelo. O lance do trabalhar a vida toda pro lazer, acho que é relativo, porque uma das características que a gente teria mais forte de X seria eu quero alcançar coisas rápido para conseguir desfrutar rápido e não esperar eu ter, naquela época, vamos pensar em 60 anos ou 70 anos para me aposentar. Mas acho que mistura um pouco, porque aí tem a cabeça de funcionarismo, em especial, enfim, daquele lugar, né? A gente pode dizer que todo mundo é igual, que confronta um pouco, porque essa cabeça de funcionarismo ou de estabilidade é essa coisa mais de boomer. Uhum. De entrei aqui e aqui pra sempre estarei. O lance que você falou do X, de tipo, do lazer, eu lembrei que é uma coisa que você tinha falado também, não sei se em algum episódio, acho que não, foi fora das câmeras, mas você falou que foi o X que inventou o happy hour, né? Não, falei. Você falou? Na verdade, falarei. Falarei no terceiro episódio. Você vai falar, então tô confundindo, que a gente não grava tudo na ordem, a gente não grava na ordem, tudo, eu vou falar no terceiro episódio. Que é o lance do happy hour, do tipo... Pronto, agora acabou o trabalho, vou me divertir. Hoje, tipo, o trabalho não pode ser feliz, o feliz é depois, né? Isso, tipo, algo assim, né? E acho que você tem essa característica de precisar ser muito apaixonada pelo que faz. Sim. Que acho que é muito pessoal, no final das contas. A gente até pode conectar com o Y e tal, mas eu acho que meio passional. É seu. Total. Emocionada. Emocionada, completamente. Ô André, e como que é a sua relação com as outras gerações, assim, tanto os mais velhos quanto os mais novos? Você falou que hoje, onde você trabalha, você tem muito contato com mais novos, né? Sim, hoje eu trabalho só com pessoas mais novas. Eu sou a mais velha, trabalho com Z, se a pessoa direta minha é Z. E ela tem 19 anos? 20 anos? Ela tem 24. 24. É que ela parece tão nova. Ela parece menos, né? E a Aninha... as outras duas são... As duas a Anas Silver tem uns 26, 28, 27, talvez quase 28. E a Aninha tem 32, 33. Acho que ela é uns 5 anos então mais nova entre que eu. Z e Y. E aí, às vezes, entra eu, né? E aí, às vezes, é o Rafa. Que, eventualmente aparece, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com pessoas mais novas. Eu acho que desde do começo de carreira, eu sempre trabalhei com todas as idades. Então, desde os pequenininhos, que na verdade eram meus alunos de educação infantil, até as minhas velhinhas lá da ginástica de Diadema. Hidro você nunca deu. Hidro e natação. Eu nunca me submeti. Aí falou em velhinha, pensei em hidro, né? Lógico. Não, nunca consegui. Assim, acho muito chato. Mas é pessoal, isso não tem nada a ver com geração, né? Então eu sempre circulei bem, acho que por todas as idades, assim, sabe? Tanto no convívio. Eu tenho uma coisa que eu não me sinto com 56 anos. Sei que eu tenho, né? Que tá lá na identidade, mas eu não me sinto, assim, mentalmente, eu acho que eu gosto das discussões novas, jovens. E hoje estimulante. Me estimulam. Sim, né? a gente tinha cada discussão, inclusive às vezes acalorada, né? Eu gosto, assim, sabe? Quanto mais novidade, mais interessante pra mim. Desculpa Pode. te interromper, mas é que eu acho que tem um ponto legal da gente falar que, assim, eu e a da gente é o oposto no processo de aprendizagem. A gente tem muitas coisas em comum. Acho que principalmente
arte, a ligação com dança, né? Essa coisa toda. Mas do jeito de trabalhar, a gente é muito diferente, o que era muito interessante. Então, toda vez que a gente fazia uma nova edição do programa, a gente queria mudar, a gente queria melhorar a partir das lições aprendidas. E aí chegava na reunião de planejamento do programa, aí eu falava, gente... Eu não trouxe nada. Não, eu quero mudar tudo. Ah, tá. E aí eu comecei a deixar ela louca, só que ao mesmo tempo... Eu adoro. Ela adorava. Eu adoro. Porque aí provocava. Você não se sente ameaçada, né? Não, eu gosto. É isso que é. Isso talvez seja uma particularidade muito sua, né? Porque tinha uma certa resistência da gente, no sentido de que eu não queria o irmão, e às vezes era você difícil aceitar, mas a gente se encontrava, né? E vamos, mudar eu adoro. Assim, vamos fazer coisa nova, porque eu tenho uma dificuldade de rotina, sempre tive. Até porque ficou de muitos empregos, eu nunca tive uma rotina muito clara na vida, né? Mas me desafia, assim, eu gosto de trazer novidade, de ouvir pessoas jovens falando, me faz pensar. Então, hoje eu tenho um filho de 20 e um de 24, que são, assim, o de 20, ele é o ativista. Ele é o clichê, ele é o estereótipo. Não, e a minha próxima questão era muito sobre como você lida também com essas questões mais identitárias, sociais. É que você tem um filho velho. Eu tenho um filho de 24, que é um senhorzinho, boomer. Mercado financeiro. Que é economista, mas que tá migrando agora totalmente para outra área. Então ele tá querendo ir pro agro, sabe, virar fazendeiro. Eu não sei exatamente, ele também não sabe ainda exatamente o que ele vai fazer, mas ele quer sair do mercado financeiro. Então, com 24 anos, ele tá fazendo uma transição de carreira, que eu acho... Mas continua dentro da grana, né? Porque aí financeiro e agro tá aí. Não, nunca sempre. Grana. Ele não foi uma época fazer um curso em Boston, uma parada assim? Foi, ele foi com 16 anos, ele foi para Boston conhecer as universidades, o que tinha lá, para, né, ver se tinha alguma coisa que ele gostaria de fazer. Então, ele tem uma mentalidade, assim, meio de pessoa mais velha, de senhorzinho. Sim. Ele é mais velho que eu, mentalmente falando. Super rígido, né, com regras, com questões assim. A namorada dele, que também tem 24, também é economista, também ela é de venture capital, né, também do mercado financeiro, mas também super certinha, sabe? E aí eu tenho o Vitor, de 20, que é artista, que começou a fazer cinema, mas agora parou, trancou a faculdade, está querendo fazer música, e ele toca baixo. Puxou pra você, né? E é total ativista. A gente, acho que a gente briga muito, porque a gente é bem parecido. Você já me contou muita treta que você tiver. A gente tem muita treta, e ele é um fiscal, assim, do diário, politicamente correto. Do politicamente correto, do preconceito, do de tudo que você possa imaginar em relação à diversidade. Eu não posso dar uma bola fora, assim, nem daquela pequenininha, sabe? Eu falo, gente, mas a gente sempre falou assim, não pode falar mais, né? Então, sabe, tipo, sei lá, termos que a gente usou a vida inteira, não posso falar mais. Você é muito preconceituosa, você é muito errada. E você lida numa boa, você fica... Então, eu confesso que com ele, às vezes, me irrita, porque é muito... E é filho. Acho que é filho. A crítica do filho, porque né? eu acho que eu já falei algumas coisas pra você e beleza, mas filho é foda. E é diário, assim, aquela coisa diária de que realmente você não pode... Ele tá te doutrinando, né? E um topetão, né? Não, e ele fala, você é muito preconceituosa. E eu não me acho preconceituosa, entendeu? Não, eu convivo com você e posso dizer que, porque pelo menos dificilmente a gente vai... Você não é preconceituosa. Mas, assim, às vezes eu falo uma coisa... Nunca testemunhei nada perto de você ser preconceituosa. Eu acho que teve um dia que eu falei alguma coisa assim, porque um casamento... as duas pessoas são casadas, um casamento normal. Ele falou, mas o que não é um casamento normal? Sabe? Assim. Então, assim, eu não posso falar... Mas te ajuda no ambiente de trabalho que você tá com pessoas mais novas? Eu acho que ninguém do meu ambiente de trabalho seria tão rigoroso quanto ele. Entendeu? Ele é muito rigoroso. Mas você acaba não dando as bolas fora no trabalho porque você tem o seu fiscal em casa. Dou porque faz parte da bola fora, mas dou menos do que eu daria se eu não tivesse ele, eu acho. Então ele me ensina muito, assim, é um professor bem rigoroso, daqueles, né? E as suas funcionárias que são mais novas ali, porque a gente fala muito, uma das características ali muito ruins, né? Uma característica negativa que falam do geração Z é ser mimimi, né? De ficar
sendo isso, ficava falando muito e problematizando muitas coisas e tal. O Vitor. Como que você eu acho lida que com isso no trabalho? Eu não tenho essa questão no trabalho, assim, nem a mais nova, que é a Júlia, que tem 24 anos, ela não tem ela é muito crítica, é um fato. Ela é muito mais crítica. E ela é bem vocal, né? Ela fala bastante, ela fala tudo que ela pensa, ela não tem problema nenhum de dar a opinião dela, se eu tô, se os sócios estão, se para quem seja. Primeira reunião de trabalho, ela já deu a opinião dela, sabe? Isso eu acho bem interessante, mas eu acho o máximo. É bem legal, né? É bem legal, porque então a gente um perfil muito, é muito um perfil específico dela, não? E a Andrea tem uma característica, assim, meio mãezona. Você e o Mauro, né? Porque o Mauro também é super boa praça, super tranquilão, super acolhedor, mas você tem uma vibe meio mãezona. Mas então... Tanto que quando a gente tava lá no Texas, a gente saiu e falava que você era a nossa mãe. Não, você me tem idade. É muito doido, porque a gente às vezes vai ao teatro, assim, né? A gente sai pra ver dança. Vai ver dança e tal. E eu é que tenho os ingressos, aí eu vou... Passa, Rafa, passa. A gente vai, e a gente chama, vai, mãe. Mãe, onde é que tá no seu quê? Mas isso é normal de mãe mesmo. De mãe, passa, aí falta só contar, assim, pra ver se estão todos lá. Vou comprar pipoca, né? Então tem umas coisas. Vai comprar pipoca. Tirando aquela vez que a Aninha foi comprar pipoca, conheceu um boy. E sai com um boy até hoje. Gente, tinha que conhecer um boy comprando pipoca. No intervalo do Evita, Open, né, no Vila Lobos. Meu Deus, E ela saiu que disponibilidade. E ela tava junto. Mas eu fiquei assustada nesse dia, que eu falei, gente, você veio comprar pipoca, o cara sabe quem você é, do seu Instagram. Gente, que medo. Então eu tenho uns medos, assim, que são da geração que não viveu no digital, né, assim, desse... Mas eu falo, legal, mas é legal também. Então, mas você deu um gancho bom, porque eu acho que também uma característica, talvez, que seja muito latente nas gerações posteriores, né, a X, é justamente essa conexão com o digital, né? A gente não nasceu no digital, Y, mas desde muito cedo também tivemos contato, 10, né? 12 anos pra gente, talvez uns 15 com mais força. Cara, que eu tive internet muito cedo, mas acho que sim. Mas eu acho que sim, né? Sei lá, que tinha ICQ com 15 anos e ficava conversando. Eu tinha mais novo, mas meus pais trabalhavam com tecnologia. Sim, mas eu acho que era um 14, ponto fora 15, da curva ali. E aí, o Z, enfim, nativos digitais. Como que é também sua relação com a internet, com o digital? Você se sente antenada? Eu tenho uma dificuldade. Eu me sinto, assim, comparando com a minha geração, eu sou muito antenada. Os meus amigos falam, nossa, mas você conhece essa plataforma? Você conhece isso, conhece aquilo? Tem a ver também com o meu trabalho. Mas comparado com os Zs, eu sou totalmente fora. E o Vitor, ele fala que quando eu tô no celular, eu não consigo fazer mais nada. Então eu só digito com o dedo. Você digita com o dedo você digita com o dedo, isso já diz bastante. E você não digita com o polegar? Não. Você digita com o indicador. Com o dedo só. Seu celular é eletrona? Então, antes, quando eu tava me recusando a usar óculos, o meu celular... Eu tava querendo aceitar. Agora eu já aceitei. E aí, quando eu aceitei, a letra diminuiu. Mas a minha letra era deste tamanho. Privacidade zero. Não, nada de privacidade. Ele fala, mãe, todo mundo tá vendo o que tá escrito aí. Eu falo, não, tudo bem, não tem problema. Você está sendo preconceituosa no que você está escrevendo. Escalzão. Então, assim, eu tento me atualizar. Agora, teve uma fala muito interessante da Júlia, porque em relação à inteligência artificial, a gente começou um exercício de testar várias ferramentas dentro do Instituto. E aí a Júlia veio com essa de 24, né? E falou assim, nossa, é engraçado, porque eu sou uma nativa digital, eu nasci com a internet, mas eu não nasci com a inteligência artificial. Então eu tenho medo da inteligência artificial. Olha. E eu falei, jura, amiga? E provavelmente a Alpha não vai ter, né? Porque vai ser um nativo de inteligência artificial. Já vai ter. Não, e na verdade a percepção da inteligência artificial, porque com certeza a Júlia cresceu na inteligência artificial, mas do algoritmo, essa coisa toda, e não a generativa. Não a generativa, Mas a Andrea, em compensação, é super, não vou dizer letrada, mas assim, tem um conhecimento relativamente significativo, porque quando a gente foi lá pro SXSW, você foi a rainha de negócio de inteligência artificial. Eu não aguentava mais inteligência artificial. Você assistiu tudo? Todas. CDF de inteligência artificial. Acho que a única que a gente viu juntos foi inteligência artificial na arte ainda haver artistas, que foram as coisas mais doidas que eu vi na minha vida. Mas
assim, eu não sabia, eu falei, eu quero conhecer. E aí, onde tinha inteligência artificial, eu entrava, que eu queria saber mais. E porque eu tenho essa coisa da curiosidade do novo. E eu acho que eu passei por tanta novidade, né? Quando eu entrei na faculdade, era máquina de escrever, gente. Eu fiz, não é que quando eu entrei. Eu fiz a faculdade inteira com máquina de escrever. Né? Trabalhos datilográficos. Chegou até elétrica? Ou era aquela que travava? Não, era elétrica já. Né? Às vezes. Mas eu tive também aquela Olivetti manual, portátil. Que hoje em dia só os cools têm. Só os hipsters. Eu devia ter guardado, né? Quando eu entrei na especialização, é que a gente começou a fazer tudo digital. Mas ainda era digitado, né? Não é digital, digitado. A gente ainda fazia à mão e passava limpo. Mas isso a gente também, né? Na faculdade, a gente não tinha, tipo... Eu não tinha laptop. Não tinha. Era tipo, você entrava, era caderno, era você caderno, entrava numa sala com computadores pra você digitar e imprimir. De laboratório. É que eu não anotava nada na faculdade, mas esses eu tive um caderno na faculdade inteira. Eu não anotava nada. Eu anotava sabia onde eu tava. Eu vivia bêbado. Então eu sabia onde eu tava. Completamente chapado. Mas, Odé, sabe que você foi falando aí, e eu lembrei de uma característica que eu vejo em você, que eu contei pra Esté, que acho que tem a ver com o X um pouco, mas acho que tem muito seu, que é... Você tem medos, mas você tem muita coragem. Tipo, você fala, dane-se, vou mesmo assim. Porque eu lembro, por exemplo, tem todas essas coisas, metodologias, você fica na dúvida, e aí você fica inseguro, e aí você vai estuda, e aí você fala, beleza, né, você vai atrás. Mas eu lembro, por exemplo, quando a gente tava viajando, que às vezes, até por conta da língua, e, enfim... às vezes você ficava com receio de fazer alguma coisa e tal. Só que aí a gente ia te empurrando e você ia fazendo e depois você tava, tipo, bombando, né? E aí eu viro um especialista. Vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Que tem um pouco da característica do X, do ímpeto, de meter a cara e de beleza, vou fazer o que tem pra fazer. Mas eu acho que tem também um aspecto seu muito de aprender. Da aprendizagem. Sim, acho que sim. Você é muito disponível pra aprender. E acho que tem uma coisa curiosa, assim, sabe? Então, por exemplo, eu tô olhando aqui, eu já tô querendo ler a matéria ali do Aftershock, Fox, Salting. Não vai demorar muito, porque eles se repetem, tá? Você vai perceber que eles se repetem. Não acaba, aí tem a gasolina. Assim, porque eu leio tudo que tiver à minha disposição, tipo, sempre, né? Então, tem isso. Eu lembro que o Rafa ficava... Porque tudo que era painel no SXSW, eu parava pra ler. Nossa, gente, que inferno. Era um inferno pra ele. Toda nessa... Porque a quantidade ele falava de panfleto... assim, gente, mas você vai ler esse também? Eu falava... Mas foi assim que a gente descobriu os encontros do Ryans, não foi? Sim, foi assim, lendo... Você contou ao vivo que era encontro do Ryan? Não, um negócio muito doido que a gente viu, que estava num post, um anúncio do encontro mundial dos Ryans. E aí tinha uma data e tal, e você mandava um e-mail pra se inscrever, que era tipo Ryan, @ alguma coisa. E o mais legal não pode ser Brian. Não pode ser Brian, não pode ser tipo Ryan no sobrenome, a gente pediu algumas características. E depois de um tempo a gente viu um vídeo E tinha muitos Ryans? Tinha bastante Ryans no vídeo que eu vi. Que geração será que é essa, né? Tudo meio jovenzinho, assim. Tudo jovenzinho, que tem esse senso de comunidade. Né? Muito grande, né? Eu sei que a gente vai entrar daqui a pouco no assunto um pouco de arte, de como se relaciona com essas coisas, e esse é um lugar que a gente se encontra muito. Você lembra quando a gente tava lá, e aí tinha... E a Aninha é um pouco mais nova do que eu, mas às vezes tem uma separação, né? A ponto de que tinha músicas que a gente conhecia. E aí, quando eu tinha um monte de LP, de As Vitrolas, eu e você, a gente foi, se jogou, e ela nem... A Aninha não deu a mínima. A gente se esbaldou. Gente, era um som, porque é diferente. Eu tenho em casa. Eu amo, Não, e era tipo um lugar da hora. Qual que era a marca? Era uma marca super maravilhosa. E um fone maravilhoso, com aqueles... Eu fiquei alucinada. E ficou eu e ele, a gente ficou trocando. Esse lance de referência, a gente vê que, tipo, a referência é um ponto em que as gerações se distanciam muito, né? E é justamente onde a gente faz mais brincadeira entre uma geração e outra em relação a isso, né? Como que você é? Você consome coisas novas pra se manter atualizada? Mete um K-pop? Olha, eu vou ter uma referência da mesma idade, da mesma referência do pessoal que trabalha comigo, ou você não se importa muito com isso? Eu vou no que eu gosto, assim, tem uma coisa muito do gosto. Então pode ser até que eu vá no K-pop, mas porque eu achei legal. Mas não vou consumir, e eu falo... Pra ter um assunto em comum. Porque eu acho que eu tenho muitos assuntos em comum, sabe? Então vai ter alguns que eu não vou ter em comum e tá tudo bem.
E tem alguns, por exemplo, essa semana passada, elas falaram dos 10 influenciadores da Forbes, né? Nossa, jamais saberei. E eu não conhecia, dos 10 eu não conhecia 8. Uhum. E elas, mas como? Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar nessas pessoas, assim, não sei quem são, do que vocês estão falando. E tudo bem, entendeu? Não vou... Isso não te atrapalha no dia a dia e também não é uma exigência do trabalho. E se fosse uma exigência do trabalho? Não, aí se fosse uma exigência do trabalho eu ia saber. Imagina a CDF. Eu ia saber. Porque eu tô nessas, porque eu tô muito consumindo novas mídias e me aprofundando em redes sociais e mundo de influência, porque meu trabalho tá exigindo. Aham. Mas se não fosse isso, eu também seria totalmente alheia, né? Eu de influencer não sei nada. Eu não sei nada. Não quer ninguém. Música, eu gosto muito de música, então, e o Vitor é outro também aficionado, ele pesquisa e tal. Então, algumas músicas ele me... Foi o mãe... Vitor que eu conheci bêbado e fiquei falando Foi de música. falando Fiquei de música. explicando pra ele Baden Powell. E ele adora, então ele consome música. Por exemplo, agora a gente comprou, tô super feliz que eu consegui comprar o ingresso da Bethânia e do Caetano. Ai, Nossa, como eu que queria. inveja. E aí eles vão todos. Você vende? Não, esse eu não vendo, não dou, não empresto. Ah, eu também não faria. Eu também não De venderia, jeito mas vai nenhum. que cola, né? De repente, né? É. Não. E aí, os dois, né, tanto o Luca quanto o Vitor, fizeram questão de ir também. Então tem uma coisa também da cultura de casa, né? Que dessa repassa, referência né? que repassa. E da mesma forma que a gente repassa nossas referências antigas lá, eles também passam pra gente. Então, por exemplo, o Mauro, mais do que eu, adora rap. E segue todos os... O que é tão inusitado? É muito doido. Cara, inusitado. isso é muito Mas legal. ele adora. Porque eu acho que eu sou meio errada nesse sentido. Porque eu gosto de passar as minhas referências pras meninas, mas quando a minha mais velha vem me passar alguma coisa, eu sempre acho uma merda. E aí, às vezes, ela fala... Pô, mas você me mostra tal coisa, tô te mostrando um negócio, você não vai... Mas é ruim, né? Assim. Não, Mas eu É. poderia ser um pouco mais aberta? Podia. Poderia. Até porque ela dá conta, né? Eu lembro Ela quando dá eu coloquei super Michael conta. Jackson. Não, o que eu passo de referência pra ela é magnífico. Aí eu acho um absurdo. É magnífico. É magnífico, pô, mas eu passo mesmo. De tudo, de filme, Já de botou Los livro, de Hermanos? música, lógico. Nossa, coitada, deprimi a criança. Ah, para. É a nossa ponto de divergência musical, né? É o Los Hermanos. Los Hermanos. Com certeza. É Los Hermanos e Charlie Brown, CPM 22. Ah, mas isso eu tinha 20 anos, né? Eu não escuto mais Nossa. isso, né? Por favor. Sei, né? Mas enfim, e aí eu acho que, tipo, eu sou muito mais fechada a isso, né? A gente troca bastante, eles trazem. Aí eu falo, esse não gostei. Ele já sabe, tem uns funks com umas letras meio estranhas que eu não gosto. Sexo. Tem uma trilogia do sexo, você já ouviu? Provavelmente. Claro que não. Não? Não. Então, gente, uma coisa assim Não que eu vi falo, nenhum Vitor, pelo pisadinha amor lá. de Deus, né? Mas o que ele te mostrou que você gostou? Que é algo inusitado? Por exemplo, Ana Vitória, quem me mostrou foi ele. Não é tão inusitado, mas eu já tentei. E eu gosto bastante. Los Hermanos passei a versão gostar. Não, garota. Eu gosto da Ana Vitória. Pelo amor de Deus. Eu acho uma graça. O nome já me irrita. Como é o nome daquele outro? Ruben. Ruben, não, esse Ruben é legal. Foi ele que me mostrou. E eu adoro, assim. Agora eu começo a mostrar pra ele as próprias do Ruben. Não, e se você for avaliar, né, todos eles têm referências que talvez sejam da sua época, né? Porque Sim. os próprios artistas têm umas referências Tem. ali antigas, Sim. né? Então, mas assim, ele tem muita referência. Ele assim, é um cara que gosta dos funks, e as funks eu realmente não gosto de quase nada. Mas ele gosta também de Paco de Lucia, sabe? Então que que magnífico. Maravilhoso. Maravilhoso. Então é isso, a gente troca bastante. Assim. Mas isso também eu diria que é muito, então, uma característica pessoal sua, não? Ou o X é aberto, assim, nesse nível? Não, acho que é uma característica pessoal da Dé. Porque o que a gente viu muito, assim, o X é usado e tal, mas não tem uma arrogancinha ali?
de, tipo, saber mais? Tem uma característica de ser muito autoconfiante. Autoconfiante, né? E aí acho que vale lembrar, por exemplo, quando eu era criança, não sei como era pra você, mas acho que essa era uma constante. Não, porque hoje você escuta a música das meninas no carro, ou já escutou mais, principalmente criança. Com certeza. Mas quando eu era criança, eu tinha o carro do meu pai, ou Eram da as minha músicas mãe, as músicas deles. deles. Então eu cresci ouvindo Antena 1, Sim. tudo que Tina Turner com Eros Ramazzotti, tipo, tô dentraço, adoro. Xadê adulto, tô dentraço, Nossa, era escuto até só hoje. Antena 1. E assim, às vezes era tipo assim, a volta do almoço da escola, podia ouvir uma Jovem Pan ali, uma parada assim. A educação, acho que também passou a ser bem diferente, porque no caso, quem escolhia a música do carro eram eles, desde pequenos. Então, um dia era casa um, outro também é dia assim. outro. Isso é como também a geração X educa, né? A geração Z. Deixa, permite, né? Nisso eu acho que eu também, as meninas dominam tudo, né? Elas escutam tudo. Só que aí, por isso que eu forço muitas referências boas, pra que elas queiram ouvir o que eu tô afim, né? Exato. Não, mas eu falo pra eles, põe uma música que eu gosto. Escolhe aí, e aí tem, então, eles já sabem, né? A sobreposição. A sobreposição, pra gente poder ouvir o que é comum. Quando a gente estiver junto, vamos ouvir o que eu gosto também, né? Porque não dá pra ficar ouvindo só o sexo, trilogia do sexo. não dá. De jeito nenhum. Maravilhoso, gente. Rafa, que você tem mais alguma coisa pra perguntar pra Andréia? Acho que sempre tenho, mas acho que por hoje tá bom. Muito bom, eu adorei. Eu acho que a gente conseguiu identificar bastante coisa sua, assim. Realmente você não é uma X padrão, né? Você foge muito do padrão. Isso foi bem legal de descobrir. Muito obrigada, viu, pela sua obrigada presença. Obrigada a vocês pelo convite, por ficar aqui ouvindo esse monte de história, né? Acho que pra mim foi ótimo, foi uma delícia. Eu vou lembrar sempre da sua história quando eu estiver me sentindo sobrecarregada. Se quiser me ligar, a gente eu te ligo. troca e tal. E obrigado por gostar de Laura Pausini, pra gente ouvir juntos, sim, tá? Laura A gente não Pausini conta pra ninguém que gosta, mas a gente, olha, canta plenos pulmões. A gente escutava pra fazer aula de italiano, né? Mas eu escuto até hoje, porque eu gosto. Eu não escuto mais. Você queria ser diferentona, queria ouvir Georgia, mas essa é uma história pra um outro dia. Eu escuto Georgia ainda. Eu também. Mas muito obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigado. E vocês fiquem aqui com a gente, que nas próximas semanas a gente tem outros episódios. Esse é só o primeiro de 5 episódios. E cada episódio a gente vai trazer uma pessoa, uma geração nova. E nos últimos a gente vai confrontar essas gerações. Então, fiquem ligados que nas próximas semanas tem mais. E sigam o The Brief nas redes sociais. E a gente se vê na próxima. Eu sou a Stephanie Com, editora do The Brief. Até mais.